Vamos aproveitar agora esse momento para a gente poder fazer uma harmonização, se conectar com a espiritualidade, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir essa sonoridade, né? Vamos, nesse momento, buscar a força na nossa ancestralidade, nos nossos antepassados. Porque se nós aqui estamos, nessa presente existência, é porque nós viemos de algum lugar. Nós aqui se manifestamos porque da união de duas pessoas permitiu que houvesse o nosso nascimento e a nossa presença aqui nessa realidade física e material. E assim também os nossos antepassados também passaram por esse mesmo processo. Então vamos aproveitar para nos conectar com toda essa energia de família, essa energia de tribo. Vamos buscar essa conexão, porque família é a base de tudo. Família é a primeira célula social. É com a nossa família que a gente aprende a viver em coletivo, a viver com o próximo, com o semelhante. Vamos agasalhar o nosso coração com esse sentimento de maternidade, de paternidade. O sentimento de paternidade que nos protege, que nos fortalece, que nos dá sentido de segurança, que nos direciona para o nosso caminho, para os nossos processos. A energia de maternidade que nos acolhe nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nos dá a sensação de segurança, conforto. Vamos sentindo toda essa energia que entra no nosso coração, que nos dá a sensação de preenchimento, de pertencimento e de existência. Agradecendo a espiritualidade que se faz presente nessa noite de hoje, nos fortalecendo, nos orientando para os desafios chamados Terra. Permitindo assim que nós possamos vencer as limitações da matéria, as dificuldades e os percalços da vida, com fé, esperança e confiança. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Eu vejo o quanto estava difícil, né, o acesso para chegar aqui. As ruas praticamente tudo cheio d'água. Esse tempinho de frio, né, que dá uma preguiça de sair de casa, bem eu sei. Dá vontade de a gente ficar quietinho, né, na nossa casa. Mas eu vejo também isso daí como um desafio. A vida nos desafiando constantemente para a gente sair da zona de conforto, para a gente vencer as dificuldades e, no final de contas, voltar para casa consciente de que a gente fez a nossa parte e deu o melhor, né, para a gente estar aqui hoje em comunhão com a espiritualidade, nos agregando com essa energia, para que a gente possa voltar para o nosso lar rarefeito, né, renovado. E parte disso, né, fazendo hoje uma reflexão enquanto estava vindo, né, do trabalho para casa, diante daquela situação calamitosa, de ruas cheias, trânsito turbulento, você percebe no olhar das pessoas as pessoas estressadas, as pessoas cansadas e fadigadas, que é o reflexo do mundo que a gente vem vivendo, né? As pessoas estão cansadas. Só que nós, não porque nós somos melhores, nós não somos melhores, mas nós, diante dessa turbulência, diante desse mundo, a gente ainda tem algo que a gente se apega. A gente tem algo que nos dá força nos momentos difíceis, que é a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, é respeitando toda forma de conexão com o sagrado. Porque não cabe o direito de nós julgarmos as crenças do indivíduo e do semelhante. Porque as pessoas, elas se associam com aquilo que preenche o coração delas. Eu sempre digo para os meus amigos, né, que inerente à crença que cada um siga, mas se aquilo preenche o coração, se aquilo renova o seu espírito, se aquilo dá força nas turbulências da vida, né, nas dificuldades,
E se ele é feliz acima de tudo com aquilo que ele segue, com aquilo que ele tem como crença pessoal, que eu, na verdade, eu rogo para que ele continue seguindo esse caminho, porque é o caminho que fortalece ele, né? Durante muitos anos, minha mãe seguiu uma tradição religiosa, que para ela preenchia ela, e desencarnou, passou para o plano espiritual, continuando com esta crença, né? Continuou com essa visão que ela sempre tinha. E ainda hoje, nos contatos que a gente tem, né? Eu ainda tenho essa grande idade, essa oportunidade de ter o contato com minha mãe já no plano espiritual, e eu vejo o quanto para ela ainda é difícil, né? Se desprender de certos jargões, se desprender de certas questões, mas faz parte dos processos. Então as pessoas ainda estão muito presas a esse contexto, presas a essa realidade, porque elas ainda não abrangeram, né, um outro sentido. Ou porque, na verdade, às vezes ela está muito presa, muito enraizada naquele modelo de tradição, ou muitos não estão tão dispersos, né, tão dispersos. Às vezes tem amigos meus que falam assim, poxa, né, mas por que a gente, num contexto tão social que a gente está no mundo, a gente já não consegue estabelecer o contato com outras civilizações, né, de uma forma tão clara, né, e expoente? Mas a gente fazendo uma reflexão do nosso contexto mundial, se a gente for parar para analisar, praticamente 80% da população mundial não sabe nem o que é chakras. Então como que eu vou querer, né, pular etapas? Como que eu vou querer que a gente da noite por dia estabeleça contato com consciências vindas de outras esferas siderais, se eu ainda, enquanto ser humano encarnado aqui na Terra, como ser espiritual vivente aqui na Terra, eu ainda estou limitado ainda. Eu ainda não tenho uma abrangência. Então eu não posso forçar um processo natural do indivíduo e querer que as coisas se manifestem de uma forma surreal, porque a espiritualidade e o universo não concedem milagres. Tudo se sucede dentro de um planejamento maior, dentro de uma diretriz. É uma coisa que os mentores espirituais aqui da casa falam, principalmente os guardiões planetários, que eles têm que seguir as diretrizes. Existem diretrizes que eles precisam seguir. E nós não podemos passar dessas diretrizes, né? Já tive situações de, às vezes, me sentir codoído por a dor do próximo em tratamentos, e esses próprios seres falar com toda a simplicidade e naturalidade que eles têm sim a capacidade de fazer o impossível, digamos assim, na nossa linguagem, mas ainda assim eles não podem passar por cima daquilo que há de diretrizes no planeta. Existem leis, e essas leis não podem ser transgredidas, porque são leis que são necessárias à transformação do indivíduo, né? Tanto que certa feita um deles falou assim, não, nós podemos. E eu falei assim, mas como que há essa possibilidade de ser feito? Se aquele que vocês chamam de Cristo planetário nos autorizar. Né? Então eu abaixei a crista, abaixei a bola, fechei a boca e entendi o recado. E é muito interessante fazendo essa reflexão, gente, quando a gente se depara na década de 40, final da década de 40, início dos anos 50, o que nós tínhamos de realidade no mundo? Pós Segunda Guerra Mundial. O mundo estava se refazendo novamente, o mundo estava se reconstituindo novamente. A Europa praticamente não existia. A América aproveitou um pouco as caçadas contra os judeus, abriu, né, as moradas para que os judeus ali adquirissem cidadania, o que foi bom até para o sistema econômico dos Estados Unidos, para ele conseguir enganjar no poder econômico do mundo, né? Mas o que tinha de estrutura social? Nós estávamos pegando tijolos para reconstruir a nossa vida. A humanidade estava alienada, a humanidade estava perdida. Tanto é que quando nós começamos a desenvolver as altas tecnologias, a gente nem sabia o que fazer com as tecnologias, porque a gente ainda estava perdido. E aí vem, na década de 40, né, um livro chamado Nosso Lar, que é um livro que repercutiu muito, e ainda repercute muito, dentro do aval da doutrina espírita, e até mesmo para outros adeptos da consciência espiritual, porque eu sempre digo que Chico não foi um homem para um ponto X, ele foi um homem para o mundo, para a sociedade. Eu sempre digo que o legado que essas pessoas deixam não é circunscrito a um ponto, é para o mundo, é para o universo, a qual todos nós podemos beber. E a gente aprende lá quando André Luiz está passando pelos seus processos, e a espiritualidade vai conversando constantemente com ele, e explica para ele justamente o porquê da necessidade, e que num dado momento, nós precisamos passar por aquilo que nós intitulamos umbral.
né? Ou zonas umbralinas. Por quê? Porque nós, enquanto indivíduos, nós precisamos de propriedade para que as coisas tenham significado e que tenham sentido. Então a espiritualidade, ciente de que nós estamos na matéria e que tudo precisa estar dentro dos nossos sentidos, ela precisa dar nomes, ela precisa dar nomenclaturas para que aquilo tenha significado e sentido na nossa vida. Então ela vai determinar esferas, né? Para que a gente tenha um discernimento e entendimento de que a nossa consciência vibra constantemente e a nossa consciência está em sintonia e ressonância com aquilo que ela vibra continuamente. E é muito interessante que o que a espiritualidade vai deixar bem claro para André Luiz, que nós estamos em determinados lugares na conformidade com a estrutura do nosso pensamento e daquilo que nós vibramos enquanto seres conscientes. Então, o umbral não é um lugar circunscrito, não é uma localidade circunscrita. É uma representação de mim mesmo naquilo em que eu vibro. Eu posso estar aqui na matéria e posso estar vivendo um umbral. Como eu posso estar aqui na matéria vivendo a luz. Porque a minha ressonância, a minha sintonia, é aquilo que Jesus já disse há mais de 2025 anos. Digas o que tu pensas e te direis com quem tu andas. Então, o fruto do meu pensamento, daquilo que eu imito no pensamento, estando eu na matéria ou fora da matéria, não vai condizer apenas as minhas companhias e aquilo que eu tenho associação mental e psíquica, mas o lugar onde a minha consciência está se manifestando naquele mesmo lugar. Porque é como a gente pegar álbuns de fotografia e ao ver os álbuns de fotografia, a gente vai estabelecer um estado emocional na conformidade do que aquela imagem tem de representatividade para mim. Se é uma imagem que me retoma momentos alegres e felizes da minha vida, eu vou sentir alegria, eu vou sentir felicidade. Porque a minha consciência naquele momento está vivenciando aquela época, aquele período. E o meu corpo, como ele é uma caixa biológica, trabalha à base de hormônios, ele vai representar uma qualidade hormonal e vai se manifestar na fisicalidade, numa lágrima, num choro. E mesma coisa se você de repente recorda situações da vida que não foram muito saborosas, a gente fica triste, a gente fica meio depressivo. Por quê? A nossa consciência vibra. E é muito interessante quando eles colocam o significado do entendimento de que você só vai conseguir enxergar a luz porque a luz está lá. A luz está constantemente. É a mesma coisa aqui. Se eu apagar a luz, se eu apagar a lâmpada, a luz não vai deixar de existir. A luz não vai deixar de se manifestar. No mesmo momento que agora a posição do nosso planeta não nos permite que nós vejamos o Sol está lá. O Sol não deixou de existir. É apenas um estado de sentido, é apenas um estado de percepção da realidade. Se eu estiver agora no outro lado do planeta, aonde a face está voltada para o Sol, eu vou ver o Sol. Então tudo é da forma como eu interpreto a realidade. Vocês estão compreendendo? Então a gente precisa entender e fazer um entendimento sobre as questões da vida, que não é o meio e as circunstâncias que nos afetam. Porque o nosso meio, o nosso mundo, é o que a gente vibra internamente. E é desse internamente que vai refletir e espelhar no mundo que nós vivemos lá fora. Porque a gente pode estar num momento mais calamitoso da nossa vida, num momento de grande turbulência da nossa vida, com pessoas as mais ferrenhas possíveis, num ambiente de catástrofe mundial. Mas se nós estamos em paz conosco mesmo, se nós estamos com a face voltada para a luz, enxergando a luz, entendendo que a luz se manifesta, não há caos que vai apagar a nossa luz. Não há caos que vai apagar a nossa luz. E se nós estamos com a nossa mente voltada para a luz, o nosso coração voltado para a luz, não tem obsessor que encontre guarida no nosso coração. Não tem obsessor que venha encontrar guarida no nosso coração. Porque abre-se as portas e entra-se nessas portas na medida em que nós damos guarida pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. Então, do mesmo jeito que nós precisamos, no processo de desencarne, passarmos por um tempo para limpar a nossa tela mental, para limpar a nossa psicosfera mental. Por quê? Porque nós estamos constantemente vibrando uma psicosfera. O meu pensamento, a minha qualidade mental, a minha qualidade psíquica está constantemente emitindo. Eu brinco muito com os meus amigos, né? Sempre trago essa referência, porque eu cresci nessa época, né? E tinha um desenho chamado Cavaleiros do Zodíaco, né? Que foi um desenho de grande sucesso na nossa adolescência,
e mostrava os personagens, quando eles iam ativar os poderes, mostrava um elemento de um animal atrás, né, que representava a armadura. Por quê? Porque a mente é assim. Em torno de nós temos uma psicosfera mental. Em torno de nós existem telas, imagens, né, que ficam em torno de nós. E essas imagens que estão vibrando constantemente em torno de nós, elas impregnam no ambiente. Elas impregnam no ambiente. A espiritualidade fala, né, por exemplo, quem conhece sobre estudos de psicometria, que são médiums que eles pegam determinados objetos de pessoas e ali eles conseguem entrar em ressonância psíquica com a pessoa, encontra o lugar onde a pessoa está, né, muito utilizado pelo FBI para procurar pessoas sequestradas. De repente eles conseguem fazer a leitura de um determinado artefato que tinha uma ligação muito importante. Por quê? Porque em tudo nós manifestamos a energia. E a gente forma uma camada de energia. A gente está constantemente entrando em campos um dos outros sem se perceber. E daí vem a empatia, a afinidade, a não afinidade, né? Porque nem tudo você precisa de palavras para você interpretar, para você entender. A energia já diz por si só. A energia já reverbera por si só e você entende o que aquela energia está querendo dizer. É um endereço. Né? Aquele endereço ela tem um significado muito mais para a espiritualidade. E por isso que a gente precisa passar por esses períodos ali de transição, porque como a gente vê nas obras legadas ali para o Chico, constantemente a espiritualidade está ali se fazendo presente. Em todas as instituições, em todas as casas, no ambiente de trabalho, no nosso lar, na nossa vida. Mas por que a gente não consegue enxergar? Porque a gente está muito preso nas nossas preocupações exacerbadas. A gente sempre está pensando em demasia do meio, das circunstâncias. Uma coisa que sempre a gente vai ver nas histórias antigas, que sempre a gente vai ver ali na grande lição de vida, em que os apóstolos tiveram a oportunidade de ter contato com o Mestre, que o Mestre sempre ensinou o total desapego das coisas da vida. Não que nós não tenhamos que valorizar o fato de estarmos encarnados. Não, é tanto que ele fala, sejamos do mundo, mas sem pertencer ao mundo. Não que o mundo é pecaminoso, que o mundo é sujo, não. O mundo está aí para servir de escola para a gente evoluir, para a gente aprender. Mas não que necessariamente você tenha que se sujeitar ao mundo e matar aquilo que você tem dentro de si enquanto essência espiritual que você é, enquanto ser universal que você é. A gente é uma centelha de luz jogada no universo pela fonte criadora para a gente crescer, para a gente evoluir. Mas a gente está nesse momento aqui nessa escola Terra, nesse momento gritante de transformação, porque a gente precisa enxergar, a gente precisa acordar. É no momento de dor, no momento de dificuldades, que a gente enxerga aquilo que a gente precisa trabalhar. Quando é que eu vou perceber que eu tenho vazamento na minha casa? Quando o vazamento se manifesta, porque senão eu nunca vou perceber que tem um vazamento. Se o vazamento for dentro da parede, eu nunca vou ter a chance. De repente, quando eu vou abrir a parede, já está numa situação crítica, porque há anos está tendo aquele vazamento e eu nunca tive a oportunidade de ver aquele vazamento. Quando é que eu percebo que às vezes eu preciso fazer um reboque na minha casa? Quando eu percebo que a minha casa está rachando. Só que a gente foi educado pelos sistemas de crenças antigas a enxergar a dor como martírio, como sofrimento. Até porque era vantajoso para aquele sistema que nós tivéssemos uma predominância nas nossas dores e depositássemos a nossa confiança, ou seja, terceirizássemos a nossa responsabilidade na mão de terceiros, de um sistema, porque era conveniente. Mas isso já não compete mais no momento de agora. A gente já está sendo convocado para uma outra linha de pensamento, que é a responsabilidade para consigo mesmo. Porque senão, a gente vai continuar nessa roda cíclica, de indas e voltas, e a gente sempre no retorno parando para perceber o quanto que a gente jogou fora grandes oportunidades que o universo nos concede. Então eu não preciso esperar a minha passagem para o lado de lá para acordar e perceber as coisas que eu preciso limpar dentro de mim enquanto ser mental. Né? Eu preciso já de agora, é uma coisa que a gente vê muito e que Emmanuel sempre falava muito para Chico, né? A gente tem que ser educado não para a Terra, não para agora, mas para a verdadeira vida que é espiritual. Porque senão a gente se entorpece os nossos sentidos de mais e demasia aqui na matéria e a gente esquece que nós estamos para a vida que é eterna, que é lá na verdade, e não aqui.
Aqui é um estado que a gente precisa passar por essas dificuldades, passar por essas intempéries, para amadurecer o nosso espírito, porque a matéria oferece essa grande oportunidade, que lá no plano espiritual não temos, porque lá o grau é outro, a vibração é outra, peculiar ao que nós estamos ressoando. Mas a matéria é uma grande escola, a matéria nos testa, a matéria nos desafia constantemente. E é isso que nos dá guarida, é isso que nos dá contentação, para quando a gente chegar do lado de lá, a gente ver o quanto a gente triunfou. Então acho que a gente precisa entender e olhar a doença não com esse nome que nós colocamos, né? Mas sim como desafios que a vida tem para colocar no nosso caminho. A doença está na mente, né? Então a gente precisa limpar essa nossa psique, limpar essa nossa mente, entender que não existe dor no planeta, existem desafios. Mas só que se esses desafios existem na vida da gente, é porque acima de tudo Deus sabe das nossas capacidades. Ele sabe que nós somos capazes de vencer, que nós somos capazes de triunfar. Desde que a gente leve a vida com leveza e com amor. Sem exigir do outro, entendendo que cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo. Entendendo que às vezes quando a dor vem e bate na nossa porta, é uma grande oportunidade que o universo está nos dando e nos concebendo para a gente fazer uma faxina interna. Então, opa, peraí, então a vida está me mostrando agora que está tendo vazamento na minha casa. A vida está mostrando agora que eu estou com uma rachadura dentro da minha casa. Se eu ficar lá chorando, se eu ficar me remoendo, se eu ficar entrando naquela sintonia de depressão, naquela sintonia baixa, eu vou me adoecer ainda mais, porque em vez de eu estar organizando, né, as ferramentas apropriadas e os materiais apropriados que o universo nos fornece para a gente se melhorar, eu estou aumentando cada vez mais a rachadura. Eu estou aumentando cada vez mais aquilo que já está mostrando para mim que eu preciso trabalhar dentro de mim. E aí a gente perde uma grande oportunidade, a gente retorna para o plano espiritual. É necessário passar por aquele período para a gente poder limpar a nossa mente, nos despir de crenças arcaicas, de crenças que nos limitam. Quando eu falo crença, eu não estou falando de sistema de religião, são as nossas crenças pessoais, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos fomenta enquanto seres pensantes aqui na Terra. Né? E aí, de repente, eu vejo de quantos eu ainda estou vestido de preconceitos. E muitos dos preconceitos para comigo mesmo. A não aceitação, a não compreensão daquilo que eu estou no processo. E aí sim, a gente vai começar a não dar alimento, a não dar prato de comida para aqueles irmãos, né, que ainda estão em baixa vibração, que ainda estão muito retidos na matéria, que muitas vezes se aproveita do nosso pensamento, porque alimenta também o pensamento deles, geram-se associações. Então, se numa briga, por exemplo, você está num confronto de briga com uma pessoa, se você não dá vazão, se você não dá propriedade, chega uma hora que a pessoa não vai ter nem vontade de querer brigar, porque ela não vai encontrar guarida, ela não vai encontrar ressonância. Há mais de 2025 anos atrás, um grande sábio nos mostrou uma grande lição de vida, diante de quando a gente é acusado, de quando a gente é atacado, de quando a gente é humilhado, que é o silêncio. O silêncio já é prova de amor. O silêncio já é prova de resiliência, de aceitação. Mesmo que aquilo seja penoso, mesmo que aquilo seja dolorido, né? Mas o silêncio é você entender que existem leis no universo. O universo não está aqui para simplesmente satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios. Mas entender que existem leis. E que essas leis, acima de tudo, são favoráveis para o nosso crescimento. São favoráveis para o nosso progresso. A vida é só amor, gente. A vida é só amor. É que nós ainda não desenvolvemos sensibilidade para enxergar a vida como ela de verdade é. E tá tudo certo. Também a gente não tem que se afundar por conta disso, porque tá todo mundo no processo. Tem dias que eu olho no espelho e falo assim, meu Deus do céu, hoje eu não tô nem me aturando, hoje eu tô chato, né? Tô chato demais, meu Deus do céu. Deixa eu me fechar no meu cantinho, porque eu não tô de boa companhia hoje. Mas isso também é importante, né? A gente está se permitindo essa reflexão. Quantos às vezes erram e não se permite essa reflexão? E ainda às vezes você vai falar para a pessoa que a pessoa errou, a pessoa ainda acha que ela está certa. Mas tudo bem, tá tudo certo, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas hoje a gente ainda está se dando essa oportunidade. Né? Talvez a gente age no calor da emoção, age. Talvez a gente age sem pensar, age. Talvez a gente revida muitas das vezes, revida. Mas depois alguma coisinha dentro da gente, não é na cabeça não, é aqui. Começa no coração. Aqui eu fico cutucando, caramba, por que eu fiz isso? Caramba, peguei pesado.
Então, olha que bacana. Isso mostra evolução, amadurecimento. Né? Nós estamos amadurecendo. A espiritualidade não faz nada para o agora, para o hoje. A espiritualidade faz para a posteridade, para amanhã. A gente não tem noção do que o universo tem para a gente. A gente não sabe o que a espiritualidade tem de propósito para a vida para a gente. A gente não sabe nem se amanhã a gente vai acordar na matéria. Se de repente amanhã o universo nos convida para a gente voltar para a parte espiritual. Tá, mas é isso, de repente eu voltar amanhã. Se eu for chamado amanhã, eu estou preparado? Eu estou preparado? Ou ainda vou estar preso aqui na matéria? Eu ainda vou estar retido aqui na matéria? Buscando ainda as coisas materiais, que já não pertencem mais ao espírito. Então, gente, é o tempo todo o Mestre nos convidando para a gente se despir. Se despir de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos retém, porque isso daí é prato, é sopa para esses espíritos ainda presos na matéria. Isso é sopa. Então, no dia que a gente se despir por completo e entender aquilo que nós somos em essência, independente das dificuldades e das turbulências que vinham, acreditar que existe um mundo melhor, né? Existe um mundo pleno, existe um mundo de plenitude. Quando os primeiros cristãos iam lá, se entregavam confiantes nas arenas de Roma, sendo devorados por leões, eles iam porque eles acreditavam. Eles morriam por um ideal, eles se sacrificavam por um ideal. A carne servia de alimento para as feras, que também é transitório, mas com o coração eles se entregavam para o mundo novo. Eles acreditavam no mundo novo. Porque aquele homem ao qual eles tiveram a oportunidade de conviver e de ouvir, ensinou para eles que existe um mundo além da matéria. Que existe um mundo de luz. Existe um mundo de amor. Que os leões podem devorar, trucidar. Mas que esse mundo é eterno. Que esse mundo é imortal. E que é nesse mundo que a gente vai encontrar as belezas para a gente transformar aqui na matéria o mundo que a gente vive. Com amor. Porque realmente é aquilo que Paulo bem sintetiza numa das suas epístolas. Que só o amor cura, só o amor salva e só o amor liberta. E não tenham medo de amar. Porque isso não nos inferioriza, isso não redime a nossa masculinidade e nem nos coloca como inferior diante dos nossos semelhantes. Porque o fácil é você odiar. A verdade é essa. O fácil é você odiar. O fácil é você virar a cara quando a pessoa não desce. O difícil é amar. Porque exige uma faxina inteira dentro de nós. Um desprendimento total. E aí, os apagadinhos, né, como o Tranca fala, se aproximam de nós, e ele se sente incomodado, porque a gente não está mais apagado. Porque o amor, ele ilumina. O amor, ele clareia. O amor é uma chama acesa, né, que movimenta as energias, movimenta o mundo, movimenta o universo. E é esse movimento que faz com que esses irmãos de outras esferas, de outras realidades, venham até cá, se abdiquem muitas vezes das suas realidades, dos seus planos, porque eles são movidos por esse amor. Eles são movidos por esse conceito de unidade, de unicidade, de que tudo está em conexão e de que tudo está envolto ao todo. E que se o menor cresce, se o menor evolui, todos ganham, todos lucram, todos amadurecem. Então fica essa reflexão para vocês. Deixar meu amigo tocar uma musiquinha aí, porque ele está com o dedinho coçando aí. Você fez falta lá em São Tomé. Fez, né? Quem conhece São Tomé tem que fazer um passeio lá. Hoje vai para São Tomé depois? Já? Fazer o nosso hino aqui da casa.
Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, no seu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Quem sabe canta aí, bora. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Valeu. Isso aí, pessoal. Então, agradecemos aí pela presença de todos, aqueles que também vão assistir o conteúdo nos seus lares. E agora a gente vai se preparar aí para poder fazer o treinamento com vocês aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Que Jesus ilumine o coração de todos vocês hoje, sempre. Gratidão.